Já pensou se, ao invés de você sempre achar que vai dar errado, de ficar com o pé atrás, diante dos seus objetivos, diante dos novos projetos, das novas estratégias que você está implementando, você achar que vai dar muito certo? As pessoas de sucesso, grandes personalidades conhecidas pelo mundo afora, elas sempre tiveram isso muito claro em suas mentes. Elas, hora nenhuma, pensaram em fracasso, só em sucesso. Isso estava muito definido, permeado nas suas mentes. Se você pegar a biografia de algumas dessas pessoas, você vai ver que elas não estavam prontas. Que às vezes elas estavam muito distante do lugar onde chegaram, mas elas sabiam o que queriam. Elas sabiam que poderiam demorar um pouco, mas elas iam chegar lá. O sucesso viria de uma forma ou de outra. A gente tem grandes personalidades na história que podem comprovar isso. E a gente também tem muitos cases de sucesso de pessoas que não foram tão conhecidas assim. Às vezes nem conhecidas foram. Tem pessoas, se você pode pegar pessoas da sua família, amigos próximos, os projetos não precisam ter sido só de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro, mas alguma empreitada que deu certo, que deu muito certo. Pode ser a costureira do seu bairro, que ganha dinheiro fazendo aquilo, que sonhava em ter o seu ateliê. Pode ser aquele vendedor que vendia coisas na rua, aquele empreendedor que tinha um mercadinho na esquina e hoje ele tem um supermercado grande. Então tem muitas e muitas histórias de sucesso espalhadas por aí, como também tem de fracasso. E o que é que muda nisso aí, de pessoa para pessoa, de história para história, de uma história de sucesso e de uma história de fracasso? Sempre começa na mentalidade, sempre começa na nossa mente, sempre começa com a gente interiormente, com o que a gente pensa que pode conseguir ou não. E você pode escolher se você quer ter uma mentalidade trincada, voltada, setada para o sucesso ou para o fracasso. É claro que ninguém vai dizer, a minha mentalidade é voltada para o fracasso. Mas inconscientemente a gente faz isso. Comece dizendo para você mesmo que aquilo ali vai dar certo, pode dar certo e vai dar certo. Que se alguém já conseguiu, pode ser alguém que não está perto de você e pode ser alguém que está perto. Por que você não pode conseguir? Nós somos guiados diariamente pelas nossas crenças. E essas crenças eu já falei anteriormente aqui. Essas crenças a gente vem cultivando ao longo de uma vida. E a maioria dessas crenças nos puxam para baixo, nos puxam para trás, nos impede de avançar. Às vezes a gente nem está identificando ali que é a crença que está fazendo isso. Acho que na maioria das vezes a gente não identifica, mas são elas, quando a gente dá aquela desculpa. Não, eu não vou fazer isso não porque não vai dar certo, tem muita gente fazendo. Entre várias outras desculpas que a gente fala para nós, que nós falamos para nós mesmos. E é preciso quebrar essas crenças. Para que você vai se apegar a ela se ela não te leva para nenhum lugar? Se ela não te traz nada de bom? Crenças de autoimagem, crenças de merecimento, crenças que nos fazem, que nos moldam e que moldam as nossas atitudes. Todas as nossas atitudes, sejam boas ou ruins, os nossos passos são baseados nessas crenças. E o que é que eu queria propor aqui para vocês? Identifique essas crenças. Pega papel e caneta, vai anotando. Algumas delas você já deve ter identificado. Outras talvez não. Mas se fosse a isso, por que eu tenho medo de gravar vídeo? Por que eu tenho medo de apresentar um imóvel? Por que eu não faço stories? Porque eu tenho medo? Porque eu tenho vergonha? Porque eu tenho medo das pessoas olharem e zombarem de mim, de falarem pelas minhas costas, de parecer ridículo? Porque eu tenho medo de não agradar, de não fazer bem feito?
Esse assunto é assunto para outro conteúdo. Tem muita coisa para se falar em torno disso, de medo, de vergonha. Mas vá mais a fundo, porque você não está fazendo determinada coisa que no fundo você sabe que você precisa fazer e que aquela coisa vai te levar adiante, vai te fazer crescer, vai te proporcionar melhores resultados. Então para mapear isso e quando você identificar, destrua. Como é que se destrói uma crença limitante e uma crença ruim? Não é focando nela, não. É substituindo ela por uma boa. É naquele momento que você pensava, eu não sou bom bastante, eu tenho vergonha, eu não sou capaz. E você olhar para você mesmo e dizer, rapaz, eu sou capaz, eu sou boa ou bom para fazer isso. Eu consigo fazer. Eu tenho como fazer. E se eu não tenho, eu vou me capacitar para isso. Mas claro que eu consigo fazer. Não perca tempo olhando para suas crenças limitantes, para suas crenças ruins, não. Implemente logo outra no lugar que vai fazer você fazer o que tem que ser feito. Você enxergar coisas além. E à medida que você vai metendo as caras e fazendo e quebrando essas crenças, colocando outras boas no lugar, você vai ver como é bom e como as coisas começam a acontecer naturalmente. E essa superação, o sabor dela é muito gostoso. E essa superação ela vai acontecendo em ondas sucessivas. Vai acontecendo mais e mais e mais e mais. Você superou uma coisa hoje, amanhã você vai superar outra. Depois você vai fazer melhor aquilo que você no começo estava fazendo ruim. Aquele vídeo que você gravou, que você olhou e fez, ficou péssimo. Mas você gravou e você teve coragem de publicar e não se importar com o que as pessoas vão dizer. No começo é assim. E daqui a pouco você está fazendo tão bem feito que você vai ouvir tantos elogios, mas você precisa começar. Você precisa identificar quais são as crenças que estão batendo aí, que estão te travando, que estão te impedindo, que estão te puxando para trás, para baixo. Esse é um processo que só você pode fazer por você. Quando eu falo pegue papel e caneta, você pode dizer, lá vem ela, com essa história de anotar, de pegar papel e caneta. Você não tem noção do quanto isso é importante, do quanto isso vai fazer você se perceber. Não faça só sem anotar, não. Faça anotando. Pode ser no papel e na caneta, pode ser no celular, no iPad, no notebook, onde quer que seja, mas não deixe de fazer. A maneira como você lida com os fatos é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque você pode olhar para determinado fato e enxergar como positivo, como bom. Outra pessoa pode olhar para o mesmo fato e olhar como negativo, como muito ruim. Então, o que é que você precisa lapidar? É a sua percepção sobre o fato. É enxergar as oportunidades nas coisas ruins. Um exemplo muito bom, muito legal na minha vida disso que eu mudei, essa é uma percepção que eu mudei a crença, é quando eu fiz a OAB. Eu me formei em Direito e passei um tempo, acho que foram 8 anos, sem fazer a prova da ordem. Eu nem tentei, eu nem fiz a primeira vez. E, em determinado ponto, eu fechei um negócio e eu disse, rapaz, eu vou estudar para o exame da ordem, porque eu me dediquei tantos anos a essa profissão e eu vou estudar para tirar a carteira da ordem, para ser, de fato, advogada. E aí eu comecei a estudar e eu ouvia várias coisas sobre o exame da ordem e acho que 90% dos relatos era que era muito difícil. Pessoas que tinham passado 2 anos tentando até conseguir 3 anos. Pessoas que tentaram, não conseguiram e desistiram. Pessoas que abdicaram das suas vidas para estudar, para poder conseguir, às vezes nem assim. Então eu fui estudar para a ordem, pensando que ia demorar uns 2 anos para conseguir, porque eu estava muito enferrujada. Nesse lapso temporal de 8 anos, entre o término da faculdade e o momento que eu decidi fazer o exame da ordem, eu não estudei, eu não me reciclei, eu não vivia no universo do direito e não sabia nada, né? As coisas já tinham mudado muito.
E aí eu sentei para estudar para o exame da ordem, estudei por 1 ano e passei na primeira fase de primeira, né? Eu passei de primeira. E aí, quando eu passei de primeira, eu digo, eita, não é que eu posso conseguir? Eu consegui passar na primeira fase. E aquilo para mim foi uma vitória, eu nem tinha passado na segunda fase, mas aquilo para mim foi uma vitória, foi algo tão significativo que me dotou de um sentimento assim de capacidade, de que eu era boa, que eu poderia conquistar lugares inimagináveis. E aquilo me motivou muito, porque eu vinha num período muito complicado da minha vida e que eu não me enxergava como boa, como capaz, eu não estava bem. E quando eu passei na primeira fase, eu mergulhei de cabeça para estudar para a segunda fase, que aí é que o bicho pega, a segunda fase da OAB, a tão temida segunda fase. E nesse período, foram um mês, acho que foram uns 45 dias do resultado da primeira fase até a prova da segunda fase. Eu não fazia outra coisa a não ser estudar. Eu estudava os 3 horários, nem a feira de casa que eu fiz a vida toda eu fazia. Eu pedi que as minhas filhas fizessem. E eu me dediquei ali, era um período pequeno de tempo, e eu me dediquei àquilo. E no dia da prova, eu detestei a prova. Eu achei muito difícil e eu saí de lá, poxa, eu não vou passar. E quando a gente vai conversar com os colegas e conferir e bater a linha de raciocínio, porque como é uma prova aberta, eu digo, ixi, passei longe, não vou passar. No dia do resultado, eu nem parei, eu nem fui olhar o resultado, porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Já me sentia fracassada. E a minha irmã ligou para mim. Natália, você passou no exame da ordem, você passou na segunda fase. E naquele momento, eu me ajoelhei e eu chorei tanto de alívio e de felicidade e de orgulho de mim mesma, que foi um momento que ficou marcado para o resto da minha vida. Mas não era o fato de ter a carteira da ordem, de me tornar advogada, até porque eu nunca sonhei em ser advogada, mas o fato de que eu podia conquistar, de que eu posso conquistar o que eu quiser. Basta que eu me dedique a isso. Basta que eu saiba onde eu quero chegar. Basta que eu produza as causas. E a partir daquele dia, eu enxerguei o quanto eu sou capaz e o quanto eu posso conquistar. Esse momento é muito emblemático na minha vida e na minha carreira profissional como um todo. Eu não falo só como corretora de imóveis. Eu falo da Natália na área do empreendedorismo, corretora de imóveis, mentora, palestrante como um todo. Eu virei uma chave muito importante, que eu posso fazer tudo o que eu quiser e me dedicar, que eu posso ser boa o bastante, desde que eu queira e me dedique a isso. Então, enxergar dessa forma e virar essa chave e mudar essa crença, me fez, a partir desse dia, conquistar muita coisa boa. Me fez ocupar espaços que eu nem achei que um dia eu pudesse ocupar. E como é bom poder hoje dizer isso a vocês e poder motivá-los e contar um pouco da minha história aqui, falando dessa forma e dizendo que tenha obsessão pelo sucesso, tenha obsessão pelo seu objetivo, obsessão no bom sentido, mas quebre as crenças de que você não consegue. Coloque na sua cabeça que você consegue sim. Que tudo que a gente consegue imaginar, desejar, a gente consegue realizar. Basta que a gente se dedique a isso e produza as causas, que a gente pague o preço. Não tem quando você está apaixonado, quem aqui que está me assistindo já não se apaixonou, seja homem ou mulher. A gente fica bobo, a gente dorme e acorda pensando naquela pessoa. Se apaixone pelo seu processo, se apaixone pelo seu objetivo. Durma e acorde pensando nele, porque existe o querer, quando a gente quer alguma coisa, mas existe o querer de verdade. Querer muito. Então, se você sonha com algo, se você quer chegar em determinado local, queira de verdade. Pague o preço para chegar lá. Durma e acorde pensando nisso. Não se permita ter uma vida medíocre. Não se permita ter uma carreira medíocre. Não se conforme em ser mais um. Faça história. Faça a sua história. Construa o seu sucesso, a sua carreira.
Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ele foi diferente, né? Até me emocionei um pouco aqui ao falar. Se você gostou, me dá um feedback, comenta aqui embaixo, compartilha. E se não se inscreveu ainda, se inscreva. Até a próxima.